Olá, 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 como vocês estão? É um prazer receber esse entrevistado, parceiro de trabalho também, Daniel Mendes, na nossa Jornada Internacional da Felicidade no Trabalho, Wellbeing Journey 2024. A gente fala, contou 16, mas vai chegar a mais de 20, né? E está a mais de 30 pessoas aí entrevistadas, né? Então a gente está dobrando a meta, né? A cada dia. Dani, muito bem-vindo. Dani é parceiro meu na Leader Academy de jornada, né? A gente está fazendo essas entrevistas mútuas aqui para cada um falar do seu tema. E o Dani vai falar hoje de gratidão aplicada ao trabalho e em outros âmbitos também, o seu impacto no nosso bem-estar e nossa felicidade. Dani, eu queria que você contasse o resumo, a sinopse do filme da Netflix, quando você vai ver a série ali, como é que você chegou, que o desfecho é chegar ao tema de falar de bem-estar, felicidade. Eu sei que você está concluindo, tem mestrado em psicologia, está concluindo uma outra graduação, foi dos dados e da informática para os dados humanos, né? Para o comportamento humano, né? Então, eu gosto muito dessa metáfora que você faz, então eu queria que você nos contasse e aí vamos pro tema. Perfeito, Miguel. Bom, primeiramente, Miguel, obrigado por estarmos juntos aqui nessa prosa aqui, como mineiramente eu gosto de dizer, né? E agradeço a todos que estão assistindo, convido vocês a participarem com a gente dessa semana e compartilhar esse vídeo se achar interessante para alguém que possa trazer ideias aí. Resumindo a sinopse, como você bem brincou, Mix, eu sou uma pessoa que venho da área de tecnologia, atuei quase 25 anos aí exclusivamente com tecnologia, apoiando as empresas a terem soluções de gestão do relacionamento com o cliente. Então, eu conversava com as pessoas, entendia as necessidades delas e desenhava soluções para gerir melhor o relacionamento do cliente. Então, é uma área exata, é uma área de muita lógica, e em 2016 eu comecei essa jornada de botar o pezinho na área de humanas barra saúde aí, né? Eu primeiramente fiz uma formação em coaching, depois fiz aí uma formação em mestrado em psicologia organizacional e do trabalho, resolvi aprofundar nesse assunto e gostei tanto desse trem, como a gente diz lá em Minas de novo, né? Que resolvi entrar na faculdade de psicologia e hoje eu sou um estudante de psicologia. E eu gosto de brincar que eu era um analista de sistemas e continuo querendo ser um analista de sistemas. A diferença é que eu estou adicionando no meu repertório sistemas humanos, né? Eu até brinco lá com os professores, as professoras, que o psicólogo, ele é, na verdade, um analista de sistemas humanos, né? E que nossa maneira de pensar, sentir e agir tem muita lógica. Então, a partir de um ponto de vista de carreira, eu brinquei que a área de tecnologia me forjou para ser uma pessoa boa de lógica, para poder aprender um pouquinho mais também da lógica humana, né? No sentido de pensar, sentir, agir, emoções, etc. E entrei no mundo da felicidade em 2017, onde eu comecei a estudar o Positive Psychology Coaching, e depois o meu mestrado, Mix, foi especificamente estudar forças de caráter de felicidade, qual é a implicação, se elas causam de verdade, no caso, engajamento no trabalho. Eu estudei capital psicológico positivo, forças de felicidade e o engajamento no trabalho. Então, desde 2016, 17, eu estou estudando, estou praticando, uso na minha vida pessoal, uso com meus filhos, uso nos meus relacionamentos com amigos, uso nas mentorias que eu faço e, inclusive, nos treinamentos que ministramos, né, pela Leader Academy junto às empresas. Essa é a história longa, numa sinopse aí de 2, 3 minutinhos, mais ou menos. E, e nos livros que a gente escreve junto, né? Também, ano passado Também, a gente Migues. lançou um livro.
O meu tá longe, não sei se eu vou conseguir pegar se tá com um perto, mas é, a felicidade mora e O meu trabalha tá aqui. longe também. São 54 práticas, né? A gente vai deixar o link, vai mandar nos grupos, né? E até é capaz de sortear alguns surpresa aí, spoiler, vamos sortear alguns para quem se cadastrou na jornada aí, né? Então, um livro que a gente escreveu entre 13 autores, uma experiência para uma contar numa outra live, inclusive, né? De como foi todo esse processo rico, né? Mas tudo com base na ciência de como aplicar essas intervenções e uma delas tem a ver com o tema que você vai falar hoje, né, Dani? Que é a gratidão, né? Que na verdade é uma coisa que existe na humanidade desde como figura filosófica muito antiga, né? Ou seja, não é só psicológica ou filosófica, né? Escolher qual que é o termo, agora científica, né? Queria que você comentasse é, quais são as tuas percepções, além das coisas que a ciência viu, né? Vamos prosear sobre o tema, que eu acho que é importante a gente jogar esse tópico com seriedade no trabalho, né? Perfeito, Migs. É interessante esse ponto que você trouxe, que quando a gente pensa a respeito da gratidão, existem várias formas para a gente olhar para qualquer assunto, né? E isso foi, inclusive, uma mudança de perspectiva minha quando eu fiz o mestrado. Porque quando a gente vai estudar alguma coisa, cientificamente dizendo, a primeira pergunta que vem é sob a perspectiva de quem que você vai falar isso aí? Quem que é o autor? Quem que é o filósofo? Quem que é o psicólogo? Quem que é que está de pano de fundo dessa teoria que você quer defender, dessa hipótese que você quer testar e validar, corroborar ou refutar, e assim por diante. E quando a gente pensa especificamente na gratidão, a gratidão que eu trabalho, ela é muito focada no que a psicologia positiva a definiu como gratidão, né? E ela vem de um estudo feito por 55 cientistas que foram coordenados através de um trabalho de Martin Seligman e Christopher Peterson, que eles estudaram multicultural, diversas línguas, diversos países, buscando entender o que que a humanidade valoriza de forma geral, né? E eles chegaram a 6 virtudes e 24 forças de caráter. Uma dessas 24 forças de caráter é a gratidão, que ela se enquadra na virtude da transcendência. A transcendência é uma virtude que nos ajuda a ter uma visão de que nós fazemos parte de algo maior que nós afetamos e somos afetados por essa relação entre nós e o meio, né? O meio não é igual sem a gente, nós não somos igual sem o meio. Então, a transcendência, essa visão de espiritualidade está muito conectada na nossa relação em a gente causar e se sentir causado, né? Nessa relação simbiótica que acontece entre nós, o mundo e a natureza. E a gratidão é uma dessas forças. A gratidão, ela é um dos comportamentos que são valorizados na humanidade, pode ser medido, inclusive, e o melhor de tudo, pode ser desenvolvido, né? E o que que vem a ser essa tal gratidão? Gratidão, ela é uma força que ela tem basicamente dois principais elementos para a gente observar no comportamento de gratidão. Primeiro deles é a gente reconhecer, perceber que algo de bom está nos acontecendo, ou que nos aconteceu. Esse movimento nos treina a fazer o cérebro perceber e focar nas coisas boas que também acontecem na nossa vida. Porque o nosso cérebro ele é muito bom e treinado em perceber as coisas ruins que acontecem, por questão de sobrevivência, por questão de observar a ameaça, observar risco, e com base nisso, ele tem uma tendência natural a buscar as coisas e olhar as coisas por um lado mais de risco, de ruim, de ameaça, etc. A gratidão nos treina essa percepção do que de bom nos acontece. E, curiosamente,
Quando a gente pega um fato depois que ele aconteceu, se a gente avalia esse fato por diversas perspectivas, a gente vai observar que ele causou algum impacto positivo na nossa vida, né? Por exemplo, para pegar a pandemia como pano de fundo. Graças à pandemia, a velocidade que as pessoas evoluíram em usar tecnologias como essa que nós estamos usando aqui para falar virtualmente foi muito grande. Então, isso aproximou pessoas que estavam distantes fisicamente durante um período que não podíamos encontrar presencialmente. Né? Então, a gratidão, ela tem o primeiro passo da gente reconhecer que algo de bom nos aconteceu. E se a gente treina isso, a gente passa a treinar o cérebro a ficar bom em perceber também as coisas boas que nos acontecem para equilibrar essa balança entre a percepção do ruim e a percepção do bom, né? É, segundo passo importante na gratidão é o expressar um agradecimento a quem gerou aquela coisa boa para gente. Uhum. Então, observa o seguinte, que a gratidão, eu posso sentir e reconhecer alguma coisa boa que aconteceu para mim? Posso. Mas se eu não expressar quem me gerou aquele benefício, eu não estou sendo grato na íntegra, por assim dizer. Né? Eu reconheço que fizeram uma coisa boa, mas se eu não expresso, se eu não agradeço, se eu não falo para quem me gerou aquele benefício, a gratidão está incompleta, ela está parcial. Então, para sermos verdadeiramente gratos, nós precisamos, um, reconhecer e dois, expressar agradecimento a quem gerou esse benefício para a gente. Essa é a definição de gratidão, segundo a visão da psicologia positiva, segundo a visão desse estudo feito por Martin Seligman, Christopher Peterson, mais 55 cientistas que estudaram forças e virtudes ao redor do mundo, Migs. Eu tô matutando aqui, enquanto você ia comentando, nas relações de trabalho, né? A gente pode falar de tudo, mas como o foco a gente estava falando de felicidade no trabalho, como exercer isso de alguma forma, né? Você exercitar isso de alguma forma genuína, né? Porque na verdade você tem que fazer o que você falou, eu preciso fazer uma reflexão real sobre algo que me aconteceu, ampliar a perspectiva, né? Porque está conectado com a transcendência, como você falou, em frente à situação e expressar aquilo, né? E a gente vê em pesquisa, é muito comum a gente ver que as pessoas sentem necessidade de serem reconhecidas, né? Não só do ponto de vista o quanto que elas ganham, né? Mas pelo esforço, pela entrega, pela dedicação que elas trazem no trabalho. E às vezes tem aquela famosa frase, né? Não fez mais que a obrigação, né? Então, como expressar de maneira genuína gratidão, não numa situação de avaliação de desempenho ou de feedback, de maneira espontânea, né? No dia a dia, ó, foi muito legal o que você fez, gostei. Como isso vai gerando a cola e melhorando a colaboração. E como a gente trabalha cada vez mais em rede, eu enxergo que esse exercício de aprender a agradecer, porque uma hora o Dani vai ter a resposta, uma hora eu vou ter a resposta, mesmo que eu seja líder de uma equipe, então exercitar isso é uma maneira também de tornar o ambiente mais saudável, né, Dani? Então eu enxergo isso também. Estava pensando aqui enquanto você ia comentando como exercitar isso de maneira consciente e treinar isso numa equipe, mais do que falar, ó, eu sou grato, né, de maneira superficial, né? Falar real mesmo, né? O Mix, você trazendo isso, você me fez lembrar que a ciência na psicologia diz que o ser humano tem três principais necessidades básicas psicológicas. Número um, se sentir autônomo, se sentir que é capaz e pode fazer sozinho o que precisa ser feito. Número dois, se sentir competente, se sentir capaz, se sentir evoluindo, se sentir melhorando. E a autonomia anda junto com a competência, né? Quanto mais competência eu tenho, mais autonomia eu posso ter. Quanto mais competência eu desenvolvo num liderado, mais autonomia eu posso dar a ele. E, por consequência, isso me libera mais tempo para ser mais estratégico. E a terceira é o relacionamento, que é esse pilar que você comentou, que o relacionamento ele se dá principalmente no reconhecimento mútuo da importância, do valor que nós temos na vida um do outro.
né? E no contexto do trabalho, você trouxe até aí o que a gente chama de subuso da gratidão, né? Que não fez mais que a obrigação, né? É como se fosse a gente pensar que isso aí é natural ser assim, não precisava de agradecer porque faz parte do jogo, etc. e tal, né? A gente fala aqui em relação às forças, Aristóteles dizia que o homem virtuoso é aquele que consegue um comportamento entre duas disfunções, entre um subuso e um superuso. Então, a pessoa que consegue ser grata na medida certa, certa entre aspas aqui, né? Porque isso é relativo conforme a situação, conforme o contexto e as pessoas envolvidas, é uma pessoa que consegue nem achar que, fez isso, não fez mais que obrigação, take it for granted, né? Eu nem sei como que se traduz isso para o Não português. tem uma tradução, expressão, mas é meio que deixar barato, né? Você tem uma coisa boa e deixa barato, vamos dizer assim. Desvaloriza, né? Meio Desvaloriza. que não dou o valor que merece, né? E o contrário, que é o bajular. Então, os excessos e a falta da gratidão você acha que isso não fez mais que obrigação? Eu gostei dessa forma da gente colocar. E o excesso é aquele, ai, gratiluz por tudo isso que você fez por mim, lá, 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 né? Aquela coisa que vira um puxa-saco, né? De algo que passa além da conta. Então, a questão da gratidão é, de fato, a gente reconhecer que algo bom nos aconteceu e expressar um agradecimento numa intensidade que seja adequada ao benefício que você recebeu, né? Vamos dar um exemplo aqui qualquer. Suponhamos que tá você e eu numa sala presencial, eu vou pegar água para mim e trago água para você. Você pega e agradece. Poxa, Dani, obrigado por ter trazido água para mim, estava com sede, cara, valeu. Olha o excesso disso. Poxa, Dani, nossa, você não sabe, não faz Salvou minha ideia. vida. Salvou minha vida, eu estava morrendo de sede, cara. Obrigado, meu amigo. E a falta de gratidão seria, você olha, nem sequer expressa agradecimento. Do tipo, o Dani fez mais que obrigação, ele ia pegar água para ele, mas ele pegou para mim, que se dane isso. Né? Então, o agradecimento que a gente fala numa quantidade, num nível adequado, é você achar um nível de expressão que não pareça que você está puxando o saco da pessoa e que tampouco pareça que você está diminuindo o valor daquilo que você recebeu. E isso no ambiente de trabalho, isso deve se dar também com base na complexidade do que está sendo feito, com base do tempo que demorou para se fazer, para se conseguir naquilo. Se o esforço é um esforço extra, de fato, em hora extra, em fim de semana, em coisas além do necessário e assim por diante. Então, regular essa intensidade faz com que a gente seja adequado, até para quem recebe o agradecimento, perceber que é genuíno. E a pessoa que recebe o agradecimento, ela melhora a relação com o seu líder, ou com o par, com a pessoa que, de fato, ela percebeu, que reconheceu o benefício que ela levou para outra pessoa, e isso gera uma conexão maior entre as pessoas, isso gera uma sinergia, isso gera trabalho em equipe, e isso gera motivação para que a pessoa queira fazer mais, né? Repetir, melhorar cada vez mais, e trazer isso em benefício das pessoas ao seu redor, né? Então, no final das contas, quando a gente observa qualquer uma das 24 forças de caráter, quando elas bem aplicadas, elas só trazem benefício, elas não Uhum. trazem malefício, problema. E, em especial, a gratidão, ela é também dita como uma das forças que mais tem correlação com perma, com felicidade, né? Com a sensação de emoções positivas, de flow, de não perceber o tempo passar, de melhorar os relacionamentos, da pessoa perceber que vive um propósito e dela se sentir realizada, realizando coisas para seu benefício e para quem a cerca, né? Ela mexe com todas, né? Na verdade, né? Mexe com E se todas, você exato. se você olhar a conexão com a transcendência, ela tem uma conexão com o significado lá do Perma gigantesca, né? Porque a gente pode agradecer, eu posso te agradecer, mas eu posso agradecer a circunstância. E se você vai transcendendo cada vez mais,
pode ser uma circunstância agradável, desagradável, mas é o aprendizado que eu tiro daquilo, né? Então esse eu acho que é um exercício interessante também em relação à gratidão. E o legal da dose certa, né, é que a gente faz um exercício que a gente vai falar ao longo da jornada de reconhecer quais são as nossas forças, talentos, virtudes, mas o exercício da aplicação ele é individual e essa observação, eu tenho que olhar para dentro e olhar para fora, né, Dani? Eu enxergo muito isso, Foco. E afinando a minha mira, a minha visão, né? A minha precisão, né? De como é que eu vou usar isso, sentindo o ambiente e sentindo o ambiente interno também, né? Eu enxergo muito isso, né? Olhando para o trabalho. Isso aí ninguém, a gente pode falar disso, falar que existe, mas o treino diário, né? A liderança, as pessoas no trabalho têm que treinar diariamente, né? Ô, Migs, você trouxe uma palavrinha aí que complementa muito bem tudo isso que a gente está falando. Sentir. É, quando a gente observa nós humanos, nós temos o pensar, que é cognitivo, mental, o sentir, que tem relação às sensações físicas e emoções básicas, e o agir, que é o comportamento, né? É, eu posso treinar a receita de bolo de me perguntar cognitivamente o que que me aconteceu de bom. E ao me perguntar, é, perceber as sensações físicas, perceber as emoções, sentir essas emoções, e agir em relação a isso, querer fazer de novo esse processo, como, por exemplo, escrever, né, as coisas boas que me aconteceram no Que é, dia, que é uma das práticas, né? O Diário da que é uma Gratidão das famoso, né? práticas que está no nosso livro, inclusive, né? E esse detalhe da percepção das sensações é crucial para que a gente esteja presente, atento, observando o que está acontecendo, porque a nossa regulagem da intensidade, ela não se dá apenas cognitivamente. Ela se dá através, principalmente, de sensações. Eu vou sentir o que o outro está percebendo sobre a minha mensagem, sobre o meu comportamento. Se eu estou exagerando na gratidão, muito provavelmente o outro que está recebendo o meu agradecimento vai se comportar com um olhar esquisito, vai demonstrar de alguma maneira que parece que está exagerada a minha colocação, né? E da mesma maneira, se eu me comportar subvalorizando, agradecendo a menos do que deveria, isso significa que eu não reconheci na intensidade que o outro esperava, de certa maneira. Né? Então, isso vai muito para o campo do sentir. E para que a gente perceba o sentir, isso se conecta até com outro tema que dá outra live, Opa, que é a atenção plena, né? Que total, dá total. ao momento presente, né? Estar atento ao que acontece. De fora, de dentro, como você falou, juntar tudo isso, misturar e tomar as melhores decisões. É isso, né? Inclusive, daí dá outro tema, dá pra falar de atenção plena e tomada de decisão. O pessoal fala, ó, a gente sabe, você veio da área de dados, né? Você que é a parte cognitiva, você tem todos os dados na mão, vamos fazer predição, mas tem o imponderável, tem hoje a coisa é exponencial e essa questão de afinar a antena do sentir, principalmente nas relações e como é que eu respondo às situações, é um exercício que, ou seja, agradecer para lidar com incerteza é uma coisa fantástica, né, Dani? E eu sei que eu te conheço, sei que se exercita super bem. Pô, aconteceu uma coisa diferente aqui. Como é que eu me adapto aqui? Agradeço sem ser exagerado, mas olho com outra perspectiva, né? É isso aí, é isso aí. Você falou da questão de ouvir dos dados, né? E muita gente que eu atendo em mentoria é de tecnologia, né? E aí, em geral, nós que somos de tecnologia temos uma tendência a ter até, de certa maneira, um pouco de resistência a esse lado mais afetivo, a esse lado mais sentimento, a esse lado mais até abstrato, por assim dizer, né?
E na real, eu brinco que quando a gente não consegue olhar para esse lado, a gente está deixando de olhar uma parte do dashboard. A gente tem um dashboard de dados, né? Um dashboard de dados cognitivos, um dashboard de dados emotivos, sensitivos, etc., e um dashboard de comportamentos. Quando eu ignoro o dashboard de sentimentos e emoções, eu estou deixando de olhar para um pedaço muito importante que ele modera e media o nosso pensar para o agir. Ele interfere nesse caminho. Ou ele potencializa ou elimina o comportamento. Eu posso ter o melhor pensamento do mundo, ser um crânio. Se eu tenho baixa inteligência emocional, vai dar ruim no comportamento. Não adianta eu treinar o comportamento muito bem se o campo do meio, a gente pode até pensar num cano aqui, né? Num fluxo. Pensar passa pelo sentir, o sentir, ele me traz dados que posso melhorar e regular melhor o meu pensar e regular também o meu agir, né? Então, quando a gente passa a olhar também para esse dashboard de sentimentos e emoções, eu passo a ter uma visão mais completa. Como a gente brinca até em CRM, né? Customer Relationship Management, a gente passa a ter a visão 360 do cliente. E quem é o cliente? Sou eu mesmo e quem está junto de mim. Vamos brincar aqui, né? Pois é, pois é, pois é. Até tem um negócio, né, que o pessoal faz análise de sentimento, né, do cliente e tal. Cara, você faz do Sim. cliente, tem que fazer de você, tem que fazer de quem está ao teu redor, né? Não, não tem por que você deixar isso de lado. Dani, para gente ir puxando pro final, alguma recomendação que você queira ao comentar para quem está assistindo a gente, ouvindo a gente, que você quer deixar como recado final para a gente fechar a nossa entrevista de hoje? Meu amigo, eu diria para você que está nos vendo, nos escutando aqui, busque praticar a gratidão. Pergunte-se: será que eu estou sendo grato na medida certa? Será que eu estou reconhecendo as coisas boas que acontecem na minha vida? Ou eu só estou reclamando? Clamando de novo por algo ruim que aconteceu na minha vida, né? Treinar a gratidão, isso não significa ser positivo tóxico, tá? Porque coisas ruins nos acontecem, nós temos que reconhecer isso também, e as emoções desagradáveis têm um papel importantíssimo na nossa autorregulação, na nossa resiliência e no nosso desenvolvimento pessoal e social aí. A questão é que treinar a gratidão vai te ajudar a equilibrar o funcionamento do seu cérebro para, além de olhar o que pode dar ruim, também olhar o que acontece de bom e o que pode dar de bom nas coisas que acontecem. Então, exercite se perguntar: o que que de bom está acontecendo na minha vida? Depois que você até passou por um momento difícil, desafiador, pensa o que que isso te causou de mais resiliência, de mais capacidade de lidar com momentos difíceis, de melhorar a forma que você se relaciona com as pessoas e, junto disso, passe a perceber a intensidade que você agradece quem te gerou benefícios. E pratique isso. Você vai ver o tanto que é libertador, é bom para a sua vida, é positivo, e isso vai te ajudar a ver a vida de um jeito mais leve. É isso. Dani, até me ocorreu uma coisa, como o pessoal vai acompanhar a nossa jornada ao longo, né, até o dia 28, que a gente vai lançar mais entrevistas aí, a partir do dia, no dia, né, hoje, que é o dia da felicidade, né, quando a gente começa a jornada, a gente vai fazer uma série de lives, né, vamos jogar o desafio, né, das pessoas irem exercitando isso ao longo e nos contarem lá no grupo o que elas escolheram, né, acho que é uma ideia que me ocorreu agora, bacana. Bom, agradecer a todo mundo que nos escutou, nos viu aí. Fiquem atentos aos as próximas novidades, os próximos desafios ou sorteios e coisas que nós vamos comentar também lá na comunidade que a gente criou especialmente para esse evento. Um abraço a todo mundo e nos vemos.
Inter.